Boa noite, investidor arrojado, tudo bem? Eu sou o Guilherme e esse é o canal Carteira Arrojada. E no vídeo de hoje, queria trazer uma provocação para vocês da seguinte forma: como ganhar um salário mínimo em dividendos? Então, o salário mínimo para esse ano ficou definido em R$ 1.045. Muito bem. Então, qual é o nosso objetivo? Com o vídeo de hoje, eu vou fazer uma simulação com vocês. Vou abrir um Excel, a gente vai analisar junto. E eu vou mostrar para vocês quanto tempo demora para a gente alcançar em torno de R$ 1.045 em dividendos, todos os meses. E para isso a gente vai usar fundos imobiliários. Então eu peguei aqui um dos maiores que nós temos na bolsa hoje, que é o HGLG. Poderia ser qualquer um, tá? Poderia ser o Kinea, poderia ser qualquer FII da bolsa. Aqui o fundo em si é irrelevante para o nosso exercício, certo? Eu só peguei esse aqui porque é um bem conhecido. Não estou recomendando que vocês comprem HGLG, nem dizendo se é bom. O objetivo aqui não é esse, tá? O objetivo aqui é pegar um fundo que tem um rendimento ali estável, como é o HGLG. A gente vê aqui, esse aqui é o site do fiis.com.br, e aqui a gente vê a variação da cota base, né? Desde novembro do ano passado até agosto desse ano. E a gente vê que o rendimento é estável aqui em 0,78. Isso aqui já vai facilitar o meu exercício para ver com vocês. Essa cota aqui, na verdade, ela varia bastante, tá? Tem variado aí desde 150 até 190 reais. Mas a gente vai trabalhar com o valor base do dia de hoje. E hoje, dia 17/9, essa cota fechou em 167,16. E esse vai ser o número que eu vou utilizar como base. E independente se de amanhã ou depois ele vai subir ou cair, não é o meu foco aqui, tá? Meu foco é meramente aplicar o exercício da planilha com vocês. Antes de começarmos, caso você tenha caído de paraquedas aqui no meu vídeo e não saiba ainda o que é um fundo imobiliário, um jeito fácil de entender é o seguinte: pensem como um fundo que compra participações em diversos tipos de imóveis, como por exemplo o HGLG, ele compra participação em centros de distribuição e galpões de logística, né? Então aqueles grandes depósitos que a gente vê na estrada e passam caminhões lá e pegam mercadorias e transportam por todo o Brasil. É basicamente aquilo que ele faz. Ele compra esses imóveis e recebe aluguel das empresas que utilizam esses espaços. Então, quando nós compramos uma cota de um fundo imobiliário, essas cotas são negociadas na Bolsa de Valores, através da nossa B3. Qualquer corretora de valores aqui do Brasil te permite acesso a esse mercado, tá? Pode ser a corretora do banco, pode ser uma corretora independente também. Então, quando a gente compra uma cota dessas, a gente passa a ter direitos de receber os aluguéis desses imóveis. É um percentual, né? Como é um fundo, ele compra esses imóveis e os cotistas compram um pedacinho daquela participação que ele tem nesses imóveis. E a gente passa a ter o direito de receber esses aluguéis. Então, no caso do HGLG, hoje o valor de cota dele é 167,16. E isso nos dá direito a receber 0,78 centavos, como eu falei antes. Então eu fiz o seguinte, a gente não perder mais tempo. Comprada a cota, uma vez que a gente detém essa cota no último dia útil de cada mês, a gente vai ter direito a receber esse 0,78 para cada cota dessas. Então eu quis fazer um exercício aqui. Se nós tivéssemos a cota 167,16, se nós comprarmos, vamos supor, 7 cotas, aqui dá um valor um pouquinho acima do salário mínimo, a gente tem um dividend yield de 0,47, um pouco menos de 0,5% ao mês de rendimento. Esse cálculo é feito pegando o valor do aluguel e dividindo pelo valor da cota. E vai chegar nesse 0,47. Então, se nós comprarmos 7 cotas todos os meses, nós precisaríamos fazer um investimento de 1.170,12, presumindo que essa cota não varie de preço. Ela sempre varia, porque renda variável varia. Fundo imobiliário não é renda fixa. Muitas pessoas pensam erradamente isso, mas não é. Então eu expandi aqui. Primeiramente eu vou mostrar para vocês sem o reinvestimento dos dividendos e depois com o reinvestimento dos dividendos. E depois a gente vai fazer umas mágicas aqui em cima para a gente conseguir encurtar esse tempo. Então tá, sem mais delongas. Quanto tempo demora para a gente chegar um salário mínimo? Então notem que aqui, ó, o crescimento é linear. Sempre a gente tem 7 cotas novas a cada mês. Então, no primeiro mês a gente vai ter as 7 cotas. A gente não vai receber nada no primeiro mês, né? Porque vai ter que esperar fechar o mês para dar o último dia útil. Vamos supor que a pessoa comprasse hoje, dia 17 de setembro. Então, quando chegasse lá dia 30, aí fecharia o mês e ela receberia no mês seguinte o 0,78. E aí, no mês seguinte, nós receberíamos aqui 0,78 vezes 7, dá 5,46. E teríamos mais 7 cotas aqui.
o valor do patrimônio nesse caso seria 2.300, que é o valor de 14 cotas, é esse valor aqui. Então, aí no partir do terceiro mês, 21, 28, 35, assim vai subindo. E a cada mês que a gente vai colocando mais cotas, a gente vai recebendo mais proventos. E notem que os primeiros meses o valor é bem baixo, assim, né? A gente parece que tá deixando de gastar um dinheiro para juntar ele num patrimônio aqui e a gente recebe muito pouco no início, né? Então a gente vê que eu marquei aqui 2 anos, né? Após 2 anos a gente já receberia 125,58. Teria um patrimônio de R$ 28.000 aplicado em fundos imobiliários. Então 168 cotas. Então a gente vai extrapolando isso aqui mais uns meses para frente, alguns anos para frente, até que em algum momento aqui a gente bate os 1.000 e 1.042, 1.045. É nessa faixa aqui, ó, 192, 193 meses. Vamos considerar aí 192. 192 meses dividido por 12 são 16 anos. Essa é a resposta curta e rápida. Demora 16 anos aplicando 1.100 e pouquinhos reais por mês, 7 cotas de HGLG, recebendo 0,78. Ao longo de 16 anos, a gente recebe um salário mínimo. Se a lei não mudar até lá, esses dividendos que a gente recebe dos fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda. Então ele já entra líquido na conta, né? E isso, normalmente, as pessoas que olham isso, elas já desanimam. Poxa, 16 anos é muito tempo. Sim, é bastante tempo. Realmente é bastante tempo. Agora a gente vai fazer uma mágica. Esse rendimento aqui a gente não reaplicou, certo? Então, como nós não compramos cotas novas, vamos ver quanto que a gente recebeu de dividendo ao longo desses 192 meses. Não vai ser um valor pequeno. Eu cheguei num valor aqui. Foram R$ 100.000, 114. Essa brincadeira aí de juntar 7 cotinhas por mês ao longo de 16 anos nos deu R$ 100.000 de dividendos. Está bom para vocês? Então, agora se nós pegarmos e reinvestirmos isso aqui, e agora é que fica divertida a coisa, vocês vão ver como a gente vai atingir muito mais rápido esse objetivo agora. Então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez antes, do lado de cá. Aqui tem uma formulinha que ele vai somar a quantidade de cotas que a gente tinha antes. Então, nesses primeiros meses ele vai ficar igual, porque a quantidade de proventos pagos não é suficiente ainda para comprar uma cota. Então, o nosso ponto aqui de inflexão vai ser mais ou menos aqui, ó, no mês 32, ou seja, os primeiros quase 3 anos ainda não é suficiente, né, para a gente conseguir comprar uma cota a mais por mês, além daquelas 7 que nós já teríamos só com o dividendo recebido. Então, aqui, ó, no mês 32 é a primeira vez que isso acontece. Ó. Nós teríamos 224 cotas sem reinvestimento e 225 com reinvestimento. Então, a partir daqui, sempre vou ter uma cota a mais agora. Então, é 7 mais 1. Agora já começa a ficar legal. Daqui a pouco, ó, lá pelo mês 60, quando fechar 5 anos, eu já consigo comprar 2. E notem que uma cota a mais, desde lá do 32 até o mês 60, olha a diferença que dá. Em vez de nós termos 420 cotas, a gente já passa a ter 451 cotas. E aquele provento inicial de 322 já é 344. E o patrimônio já aumentou em 5.000 em relação ao não reinvestido. Isso é bem simples de ver. Se a gente consegue reaplicar mais, a gente vai crescer o bolo muito mais rápido. Então a gente vai ampliando aqui, vamos pegar aqui até o 120. Ó, 120 meses, a gente teria 840 cotas versus 1.046 cotas. Renda passiva aqui em dividendos, 649 versus 807. Olha como já começou a ficar interessante. E passou só 10 anos. Ó, agora aqui, ó, 1.040. 1.015 cotas versus 1.347 cotas. Então, em 145 meses, isso dá quanto? 145 por 12. 12 anos. A gente já encurtou em 4 anos o nosso percurso. 16 para 12. Já tá melhor. Ainda tá ruim, ainda tá demorado, mas já tá menos pior. Bom, se a gente fosse ampliar isso para mais tempo, né? Vamos pegar aí 240 meses. Ó, 20 anos, quanto daria? Uma renda aí de 1.300 sem reinvestimento versus uma renda de 2.200. Ou seja, aqui já teria mais de 2 salários mínimos, né? Em 20 anos. Essas são 13 cotas a mais, além daquelas 7. Então, só isso aqui já compra mais cotas do que a gente aplica. Então, essa bola de neve já começa a crescer muito mais rápido. Mas tudo bem. Se você queria saber somente isso, o vídeo já terminou.
Mas se você quiser ver agora a mágica, então fica comigo até o final. Por que eu digo mágica? Na verdade não tem mágica nenhuma. O grande segredo aqui é o que a gente chama de aporte e efeito no tempo. Por quê? Porque aqui a gente começou com 7 cotas. E quando você for fazer um método desses para vocês talvez não consigam reservar 1.100 cotas. Desculpem, 1.070 por mês, por exemplo. Talvez a pessoa no início compre uma cota. Talvez ela compre 3 cotas. Eu tenho R$500 por mês. Tudo bem. É um começo. Mas comece. O grande importante aqui é começar. Não importa se a pessoa começou com 1 ou com 10 cotas, o importante é que ela comece. Em começando, e aí eu convido vocês a assistirem o vídeo anterior, que é como juntar R$10.000, que vai ajudar vocês a encorpar esse número aqui, 501, tentar chegar ali num valor maior. O que aconteceria se em vez de 7 cotas, nós comprássemos 9 cotas por mês? A gente aumentou um pouquinho só, são só 2 cotas a mais. Então vamos ver o efeito que 2 cotas a mais fazem. A gente vai puxar aqui até para não alongar muito o vídeo. Nós estamos falando de 142 meses aquela hora, né? Aqui nós já estamos em 119 meses. Para juntar 1.042, que é um número bem próximo aí. Então, 119 dividido por 12. A gente já encurtou para menos de 10 anos agora. 9 anos e uns quebradinhos. Deve dar uns 10 meses aí. Então, notem que 2 cotas a mais já encurtaram ainda mais um pouco o nosso período. Vamos fazer um extrapolado aqui. Então, vamos supor que você consiga compor renda, ou que você ganhe um pouco mais e aos poucos, ao longo do tempo, você consiga economizar ainda mais dinheiro. Vamos chutar aqui, vai. Vamos botar 20 cotas. R$3.000, vamos supor que a pessoa consiga economizar isso. Em quanto tempo ela receberia um salário mínimo? Aqui vai ser bem rápido. Questão aí de 60 meses. 5 anos. A gente aumentou ali mais um pouco, né? Aumentamos ali, baixamos de 9 para 5. 5 anos para receber um salário mínimo. Então notem que, como aqui a gente já começou com um número maior, a gente começou a receber uma cota adicional muito antes. Aqui já no primeiro ano, no mês 12, a gente já tem um valor de dividendo suficiente para comprar uma cota a mais. Então notem como a gente antecipou esse valor aqui mais rápido para poder receber uma cota extra a mais todo mês já no início. Então que antes do segundo ano a gente já tinha o valor suficiente para receber 2 cotas a mais. Então são aquelas 20 cotas mais 2. Aqui já começa a ser 22 cotas a mais. Notem que se a gente pegar 10 anos, 120 meses aqui, ó, a gente sairia de 2.400 cotas para 3.132. O valor de 1.800 versus 2.400. Se a gente for lá para o final do exemplo, 240 meses, 20 anos. 4.800 cotas versus 8.600. Tudo isso porque a gente conseguiu economizar um pouco mais e antecipar essa coluna aqui de cotas adicionais por mês. Então, aqui já é quase o dobro. Nota que isso aqui é mais ou menos proporcional, né? 2 por 1. Então, a gente começa botando 20 e daqui a pouco a gente está colocando 20 mais 39 aqui todo mês a mais e cada vez vai crescendo mais. Aqui, o dividendo já te paga 6.600 e pouco. Então, claro que aqui a gente pode brincar bastante, né? A gente também tem que considerar que esses números aqui não estão presos na pedra. Essa cota aqui poderia cair para 130, então a gente conseguiria chegar a um número muito maior de cotas ainda. Pode acontecer desse dividendo cair, acontece. Às vezes os contratos de aluguel dos imóveis são corrigidos para baixo, né? Dependendo da época do ciclo imobiliário. Se existe a possibilidade do inquilino pegar um imóvel melhor, isso tudo isso acontece. A gente hoje vive um exemplo de taxa de juros muito baixa também, historicamente baixa, 2% ao ano. Então isso aqui já paga hoje acima da inflação. Desculpe. Isso aqui já paga hoje acima da nossa taxa Selic, obviamente, porque senão não faria sentido investir em renda variável se não tivesse um prêmio, né, acima da renda fixa. Então a taxa de juros subindo, existe uma possibilidade dessa cota cair, por exemplo. Então a pessoa que quiser investir em fundos imobiliários tem que ter esse cuidado, tem que ter essa noção, pode-se dizer assim. Mas eu vejo, assim, para mim, como um instrumento de renda, sim. É muito interessante para quem quer compor renda, seja para viajar, seja para aposentadoria, ou seja para simplesmente complementar sua renda mensal para os gastos. Eu acho que é muito válido
qualquer quantia que a gente consiga juntar nesses fundos para ter uma renda extra é muito bom. Eu utilizo também na minha carteira de renda. Eu tenho alguns fundos imobiliários. E é isso, povo. Hoje a gente recebe um yield aí de 0,47. Esse yield já foi maior. Quando eu comecei a comprar HLG, ele pagava aí 0,55, se não me engano. Conforme foi caindo aí, o preço da cota começou a explodir, aí ficou caro. Continuou pagando a mesma coisa. Mas isso aí é do jogo, faz parte. Não estou recomendando HGLG. Cada um que vai estudar o fundo e entender se faz sentido o perfil de risco do fundo. Sobretudo conheçam de que formas vocês podem perder dinheiro com fundos imobiliários. E sim, isso é possível. Pode acontecer. Esses fundos maiores o risco é menor, mas ele sempre vai existir. Não adianta. E é isso, povo. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho aí como montar renda com fundos imobiliários, né? Nunca façam carteiras só com um fundo imobiliário, tá? A gente usou um de exemplo aqui, mas o ideal é que carteiras com FIIs não tenham só FIIs, tenham várias outras coisas, né? Como ações também. Eu, na minha carteira pessoal, eu tenho um objetivo ali de ter 25 fundos imobiliários diferentes, então vai ser uma renda bem diversificada. Então, só para vocês terem ideia, tá? Não sigam isso que eu tô dizendo, arrisca. Usem isso como uma projeção só. Somente uma projeção. Porque esse provento ele pode cair, essa cota pode cair, vocês podem se assustar com o movimento de queda e vender no prejuízo, e aí vai cair por terra, porque vocês vão acabar gastando dinheiro, vão ficar frustrados. Não façam isso. Muito cuidado. Muito cuidado. Comecem pouco, comecem devagar. Mas comecem com alguma coisa. O primeiro passo que se dá para a construção de um patrimônio é o primeiro passo de começar. Abrir o home broker e mandar uma ordem. Mas não façam porque eu estou dizendo. Sintam-se seguros para fazer isso. Ok? Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários que eu tentarei ajudar a todos. Um abraço e até mais.